A palavra empregada ainda ecoava no ouvido de Camila quando ela pisou no ginásio de Barcelona. O chão espelhado refletia as luzes fluorescentes que cortavam o ar gelado da manhã europeia e o barulho metálico dos equipamentos se misturava ao sussurro constante de atletas aquecendo. Era o Campeonato Europeu Aberto de Ginástica Artística, onde 24 ginastas disputariam o ouro no solo. Camila Ribeiro, 20 anos, filha de diarista do Rio de Janeiro, não estava ali para fazer amigos, estava para silenciar bocas. Acompanhe até o final, porque quando os juízes mostrarem a nota final do solo, você vai descobrir como uma frase cruel se transformou na motivação que mudou tudo. Os nomes foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. Você consegue imaginar o que é carregar uma mala emprestada, usar uma roupa de treino comprada no camelô e ainda assim ter coragem de pisar numa arena onde suas rivais gastam mais no café da manhã do que sua família ganha por semana? Camila havia crescido vendo a mãe, Dona Carmen, sair de casa às 5 da manhã para limpar escritórios no centro do Rio. A menina dormia ao som do ônibus passando na rua e acordava com o cheiro de café coado na meia velha. Quando descobriu a ginástica aos 8 anos, num projeto social da escola pública, a professora Rita Nascimento logo percebeu que ali havia algo especial. Os movimentos de Camila tinham uma fluidez natural, como se o corpo dela conversasse diretamente com a gravidade. Mas ter talento e ter oportunidade são duas realidades que raramente se encontram numa favela do Rio. Rita, ex-ginasta que havia trocado os sonhos olímpicos pela sala de aula, decidiu investir o próprio salário no treinamento da menina. Ela vendia rifas, organizava bazares e até lavava carros nos fins de semana para custear as competições. Camila treinava depois da escola, numa quadra sem ar-condicionado, com equipamentos doados e remendados. Enquanto outras ginastas faziam 5 refeições balanceadas por dia, ela comia pão com margarina no café e arroz com ovo no jantar. Como é que você explica para uma criança de 10 anos que ela pode voar nas barras assimétricas, mas não pode voar de avião para competir? As primeiras competições nacionais foram um choque. Camila chegava de ônibus, carregando a própria bolsa, enquanto suas rivais desciam de vans com ar-condicionado, acompanhadas de técnicos, fisioterapeutas e nutricionistas. Nos vestiários, ela ouvia conversas sobre viagens para Orlando, equipamentos importados e técnicos estrangeiros. Uma vez, uma menina de São Paulo perguntou, com uma naturalidade cruel: "Sua mãe não vem te ver competir?" "Ela trabalha", respondeu Camila. "Trabalha no quê?" "É diarista." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A partir daquele dia, Camila aprendeu que sua origem não era apenas uma informação, era uma sentença. Será que você já sentiu aquele peso de carregar não apenas seus próprios sonhos, mas os sonhos de toda uma família que apostou em você? Rita percebia a mudança na menina. Camila havia se tornado mais quieta, mais focada, mas também mais dura. Nos treinos, ela repetia os movimentos até sangrar as mãos. Quando errava, não chorava, recomeçava. A treinadora tentava conversar, mas Camila sempre desviava o assunto, até que um dia, aos 15 anos, depois de uma derrota numa competição estadual, onde os juízes claramente favoreceram uma atleta de clube particular, ela explodiu. "Eles nunca vão me dar uma chance justa. Eu posso ser 10 vezes melhor, que sempre vai ter uma desculpa." Rita segurou os ombros da menina e olhou nos olhos dela. "Então seja 1000 vezes melhor, seja tão boa que eles não tenham escolha." Essa frase se tornou o mantra que Camila carregaria pelos próximos 5 anos. Ela parou de tentar se encaixar e começou a se destacar. Desenvolveu um estilo próprio, que misturava a técnica europeia com a expressividade brasileira. Criou sequências que nenhuma outra ginasta ousava tentar,
Combinações que transformavam exercícios em espetáculos. Mas o talento sozinho não compra passagem de avião. Foi quando Rita teve a ideia mais maluca da carreira dela. Organizou uma vaquinha online, criou uma campanha nas redes sociais e literalmente pediu dinheiro na internet para levar Camila a Barcelona. O vídeo viralizou. Em 2 semanas, elas tinham conseguido o dinheiro para a viagem. Camila finalmente iria competir na Europa. A chegada a Barcelona foi um baque. O ginásio tinha o dobro do tamanho de qualquer lugar onde Camila havia competido. As ginastas europeias chegavam em grupos, com técnicos carregando maletas de equipamentos, fisioterapeutas, até cozinheiros particulares. Camila chegou com Rita, 2 malas emprestadas e uma mochila com lanches caseiros que Dona Carmen tinha preparado. No primeiro dia de treino, ela conheceu suas rivais. Lucia Morales, espanhola de 19 anos, campeã nacional pelos últimos 3 anos, filha de ex-ginasta olímpica. Treinava desde os 4 anos numa academia que custava mais por mês do que muitas famílias brasileiras ganhavam por ano. Tinha músculos definidos como esculturas, movimentos precisos como máquinas e um olhar que cortava o ar como lâmina. Quando Camila se apresentou, Lucia olhou da cabeça aos pés e sorriu. Não era um sorriso amigável. Era o sorriso de quem acabou de reconhecer uma oportunidade. "Ah, a brasileira", disse, em inglês com sotaque carregado. "Ouvi falar de você. Que interessante." Uma atleta francesa, que estava ao lado, riu e completou: "Ela parece simpática. Talvez também saiba limpar o ginásio depois." O grupo riu. Era aquele tipo de riso controlado, aristocrático, que não explode, insinua. Camila sentiu o sangue ferver, mas não respondeu. Rita, que estava ao lado, cerrou os punhos, mas também ficou em silêncio. Elas estavam em território inimigo. Você já teve que engolir uma humilhação porque sabia que naquele momento a melhor resposta não era com palavras? Durante os treinos, as diferenças ficaram ainda mais evidentes. Enquanto Camila dividia uma garrafa de água com Rita, as europeias tinham equipes inteiras cuidando de cada detalhe. Massagistas, nutricionistas, até psicólogos esportivos. Seus uniformes eram feitos sob medida, com tecidos que regulavam temperatura e umidade. O de Camila era da seleção brasileira sub-15, que ela havia ganhado numa competição 3 anos antes e ainda servia meio apertado. Nos bastidores, as provocações continuavam. Não eram diretas. Nunca são. Vinham disfarçadas de falsa educação europeia. "Ela tem energia", comentou uma técnica alemã com outra. "Tem alegria, mas falta, como dizer, finesse", completou Lucia, certificando-se de que Camila ouvisse. A palavra finesse carregava todo o veneno que uma única palavra pode carregar. Era o jeito elegante de dizer que o que vinha das favelas do Rio nunca seria arte de verdade. Seria sempre uma imitação, uma tentativa de ser algo que não era. Naquela noite, no hotel barato onde Rita havia conseguido um desconto, Camila não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, repassando cada movimento, cada sequência que havia treinado milhares de vezes. Rita, na cama ao lado, fingiu que dormia, mas também passou a noite acordada, ouvindo a respiração irregular da menina. No dia seguinte, durante o último treino antes da competição, Camila executou sua série completa do solo. Era a música que elas haviam escolhido juntas. Uma composição que misturava piano clássico com ritmos brasileiros, sofisticada, mas com alma. Quando terminou, o ginásio ficou em silêncio por alguns segundos. Até as rivais pararam para olhar. Lucia se aproximou devagar, com aquele sorriso cortante. "Impressionante", disse. "Você dança muito bem. Deve ser o sangue. Você sabe, latino." Mais uma facada disfarçada de elogio. Mais uma forma de dizer que Camila não era uma atleta de verdade, apenas uma dançarina exótica
que não entendia a seriedade do esporte. Rita puxou Camila para um canto e sussurrou: "Amanhã é sua chance. Todos os olhos vão estar em você. Mostre para eles quem você é de verdade." Camila assentiu, mas por dentro, uma tempestade se formava. Não era apenas nervosismo pré-competição, era a consciência de que ela não estava ali apenas para competir. Estava ali para quebrar um sistema inteiro que insistia em dizer que meninas como ela não mereciam estar naquele ginásio. Você consegue sentir o peso que é saber que você não representa apenas a si mesma, mas toda uma geração que foi silenciada antes mesmo de ter voz? Na manhã da competição, Camila acordou antes do alarme. Olhou pela janela do hotel e viu Barcelona ainda adormecida, as ruas vazias banhadas pela luz dourada do amanhecer. Sentiu uma calma estranha, como se toda a ansiedade dos últimos dias tivesse se cristalizado numa determinação pura e fria. Rita já estava acordada, sentada na pequena mesa do quarto, organizando pela 10ª vez os documentos da competição. "Como você está se sentindo?" perguntou, sem levantar os olhos. "Pronta", respondeu Camila, e pela primeira vez em dias, sua voz não tremeu. Elas tomaram o café da manhã em silêncio, pão francês, suco de laranja e uma determinação que encheu o quarto pequeno como um perfume denso. Rita olhou para a menina que havia virado mulher nos últimos meses de preparação e sentiu algo que não conseguia nomear. Era orgulho, medo e esperança misturados numa emoção que só mães e técnicas conhecem. O ginásio estava diferente no dia da competição. As arquibancadas, que durante os treinos estavam vazias, agora fervilhavam com centenas de pessoas, câmeras de televisão, fotógrafos, familiares das atletas, curiosos. Camila entrou carregando sua bolsa simples e sentiu o peso de todos aqueles olhares. No vestiário, a tensão era palpável. Cada ginasta se preparava no seu canto, executando rituais pessoais que haviam desenvolvido ao longo dos anos. Lucia massageava as mãos com uma loção importada que cheirava a lavanda francesa. Uma italiana escovava o cabelo exatamente 100 vezes. Uma alemã fazia exercícios de respiração que aprendera com um guru tibetano. Camila apenas se sentou num canto e fechou os olhos. Não tinha rituais sofisticados, não tinha produtos importados. Tinha apenas a memória de cada treino, cada queda, cada vez que se levantou. Tinha a lembrança da mãe saindo cedo de casa, da Rita vendendo rifas, de toda uma comunidade que havia apostado suas fichas numa menina que ousou sonhar além do que estava permitido para alguém da origem dela. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar de Lucia no espelho. A espanhola não desviou. Era um desafio silencioso, um duelo de determinações que começava antes mesmo da competição oficial. O aquecimento foi tenso. Cada atleta testou seus movimentos, ajustou detalhes microscópicos, conversou baixinho com técnicos. Camila executou sua sequência uma última vez, sentindo cada músculo responder exatamente como havia treinado. Rita ficou ao lado, apenas observando, sabendo que qualquer palavra naquele momento seria demais. A ordem de apresentação foi sorteada. Camila seria a 18ª das 24 ginastas. Uma posição que não era nem muito cedo, nem muito tarde, mas que deixava tempo suficiente para que os nervos crescessem como uma planta venenosa. Enquanto assistia às primeiras apresentações, Camila estudou cada movimento, cada reação dos juízes, cada nuance da competição. Viu ginastas perfeitas cometerem erros bobos, viu outras executarem séries impecáveis e receberem notas menores do que mereciam. Entendeu que ali, naquele ginásio, as regras não eram apenas técnicas, eram políticas, sociais, econômicas. Quando chegou a vez de Lucia, a 17ª, o ginásio ficou mais silencioso. A espanhola era a favorita absoluta.
e sua apresentação foi uma aula de precisão técnica. Cada salto, cada giro, cada aterrissagem, tudo milimetricamente calculado. Quando terminou, o aplauso foi longo e respeitoso. A nota apareceu no painel: 15,700, a mais alta do dia até aquele momento. Lucia passou por Camila ao sair da quadra e sussurrou: "Boa sorte, querida. Você vai precisar." Camila se levantou devagar. Sentiu as pernas tremerem por um segundo, mas respirou fundo e o tremor passou. Rita se aproximou e segurou suas mãos. "Lembra do que conversamos", disse. "Você não precisa ser como elas. Você precisa ser você." A música começou a tocar no sistema de som para o teste final. Piano e tamborim se misturavam numa melodia que era ao mesmo tempo sofisticada e visceral, europeia e brasileira, técnica e emocional. Camila fechou os olhos e deixou a música entrar na corrente sanguínea. Quando abriu os olhos, não era mais a menina insegura que havia chegado a Barcelona uma semana antes. Era uma guerreira que havia passado a vida inteira se preparando para aqueles próximos 90 segundos. A árbitra chamou seu nome: Camila Ribeiro, Brasil. Ela caminhou para o centro da quadra, sentindo o piso macio sob os pés descalços. As luzes do ginásio criaram um círculo dourado ao redor do tablado. As câmeras focaram nela. As rivais pararam de conversar. Rita segurou a respiração. Camila se posicionou no canto da quadra, levantou o braço direito e aguardou o sinal dos juízes. A música começou. Os primeiros acordes ecoaram pelo ginásio como um sussurro que virou grito. Camila não se moveu nos primeiros 2 segundos, deixando que a música criasse expectativa, que o silêncio pesasse sobre as arquibancadas. Era uma estratégia que Rita havia ensinado. Às vezes, o movimento mais poderoso é a imobilidade no momento certo. Quando finalmente começou a se mover, cada gesto carregava 20 anos de história. Você consegue imaginar o que é transformar anos de humilhação em combustível puro para seus músculos? O primeiro elemento foi um duplo mortal grupado com pirueta, um movimento que poucas ginastas tentavam em competições importantes. Camila o executou com uma fluidez que fez o ginásio prender a respiração. A aterrissagem foi perfeita, os calcanhares colados no chão como ventosas. O primeiro aplauso da apresentação ecoou tímido pelas arquibancadas, mas nos bastidores as reações foram diferentes. Lucia observava com os braços cruzados, o senho franzido. Uma técnica francesa comentou com outra: "Sorte de principiante." Uma alemã balançou a cabeça. "Muito arriscado para uma competição desse nível." Camila continuou. A sequência de passos de dança misturava balete clássico com movimentos que ela havia criado, inspirados nas danças que via nas ruas do Rio. Era técnica pura temperada com alma brasileira. Cada movimento contava uma história: a da menina que acordava às 5 para treinar antes da escola, da adolescente que vendia brigadeiros para custear as competições, da jovem que chegou a Barcelona carregando os sonhos de uma comunidade inteira. O segundo elemento era uma sequência de saltos em diagonal que terminava numa pirueta tripla. Aqui, algo aconteceu que ninguém esperava. No meio da sequência, Camila escorregou ligeiramente. Foi apenas 1/10 de segundo, um deslize microscópico que 99% do público nem percebeu, mas os juízes perceberam, e suas rivais também. Será que você já sentiu aquela sensação de que um erro minúsculo pode desmoronar anos de trabalho? Camila sentiu o escorregão como um soco no estômago, mas não parou. Continuou a sequência como se nada tivesse acontecido, transformando o desequilíbrio em parte da coreografia. Foi um improviso genial que só atletas de alto nível conseguem fazer, mas ela sabia que os juízes haviam visto, e sabia que isso custaria pontos preciosos. Nas arquibancadas, Rita cerrou os punhos. Ela conhecia Camila melhor que ninguém e sabia que a menina estava lutando contra algo mais do que a gravidade. Estava lutando contra um sistema inteiro que esperava que ela falhasse. O terceiro elemento foi o mais arriscado da série.
um duplo mortal estendido com meio giro, seguido imediatamente de um salto com pirueta dupla. Era uma combinação que Camila havia inventado e que nunca havia sido executada em competições internacionais. Rita havia implorado para que ela não tentasse em Barcelona. Deixa isso para o Pan-Americano, dizia. Mas Camila sabia que precisava de algo especial para superar o preconceito e a desvantagem política. Ela correu em diagonal, plantou os pés e se lançou para cima como se quisesse conversar pessoalmente com a gravidade. Por 2,5 segundos, ela voou. O ginásio ficou em silêncio absoluto. Nem respiração se ouvia. Camila girou no ar com uma precisão que desafiava as leis da física, estendeu o corpo como uma escultura em movimento e aterrissou com os 2 pés pregados no chão. O impacto ecoou pelo ginásio como um trovão suave. A explosão de aplausos foi imediata. Até algumas rivais aplaudiram, numa reação instintiva diante de algo que transcendia a competição. Era arte pura aplicada ao esporte. Mas quando os aplausos cessaram, Camila percebeu algo que gelou seu sangue. Um dos juízes principais, um francês de cabelos grisalhos que estava na mesa central, não havia aplaudido. Estava anotando algo no papel com uma expressão séria, quase contrariada. Você já teve a sensação de que, mesmo fazendo tudo certo, ainda assim você está sendo sabotado por forças que estão além do seu controle? Camila finalizou a série com uma sequência de piruetas que terminava numa pose que ela havia criado especialmente para aquela música. Braços abertos como asas, rosto erguido para o teto, como se estivesse oferecendo sua alma ao julgamento do mundo. A música parou exatamente no momento em que ela congelou na posição final. O silêncio durou 3 segundos eternos. Depois, o ginásio explodiu. O público se levantou numa ovação que durou quase 1 minuto. Câmeras correram para capturar sua expressão. Rita chorava na lateral da quadra, tentando se esconder atrás de uma coluna. Camila saiu da quadra e se dirigiu para a área de espera, onde aguardaria o resultado. Mas, no caminho, Lucia a interceptou. "Muito bonito", disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Mas você sabe que beleza não ganha competição, né? Isso aqui é esporte, não circo." A frase cortou mais fundo que qualquer crítica técnica. Era a mesma arrogância aristocrática que Camila havia enfrentado a vida inteira, disfarçada de falsa educação. O mesmo preconceito que via sua origem não como uma história de superação, mas como uma limitação permanente. Rita se aproximou e puxou Camila para longe antes que ela pudesse responder. "Não dá corda", sussurrou. "Deixa a nota falar por você." Elas se sentaram na área de espera, junto com outras ginastas que já haviam se apresentado. O clima estava tenso. Cada atleta olhava para o painel eletrônico esperando que os números aparecessem. Camila fechou os olhos e tentou controlar a respiração, mas sentia o coração batendo como um motor desregulado. Os números finalmente apareceram. Camila Ribeiro, Brasil, 15,650. Era uma nota alta, muito alta para uma primeira participação numa competição europeia, mas não era a mais alta. Lucia ainda liderava com 15.700. A diferença era de apenas 5 centésimos, uma margem microscópica que poderia ser decidida por qualquer detalhe técnico. O que você faria se soubesse que 5 centésimos de ponto são tudo o que separa seus sonhos de mais uma frustração? Camila sentiu um misto de alívio e decepção. Era um resultado excelente, que a colocava em segundo lugar numa competição internacional. Para qualquer padrão racional, era uma vitória, mas ela não havia cruzado o Atlântico para ficar em segundo lugar. Havia vindo para provar algo que não poderia ser provado com medalhas de prata. Nas entrevistas rápidas que se seguiram, a imprensa europeia tentou encaixar Camila numa narrativa palatável.
Como se sente sendo a revelação da competição? Perguntou um jornalista espanhol. Estou feliz com minha apresentação, respondeu Camila, cautelosa. Sua ginástica tem uma energia muito tropical. É uma escolha consciente para se diferenciar do estilo europeu? Ali estava novamente. A tentativa de exotificar sua ginástica, de transformá-la numa curiosidade folclórica, em vez de reconhecê-la como atletismo de alto nível. Camila respirou fundo antes de responder. Minha ginástica é brasileira porque eu sou brasileira, mas técnica e disciplina não têm nacionalidade. A resposta foi diplomaticamente perfeita, mas por dentro, Camila fervia. Cada pergunta parecia carregada de uma condescendência que ela conhecia bem. Era o mesmo tom que ouvia quando pessoas elogiavam sua mãe por ser uma diarista muito educada, como se educação fosse uma surpresa em alguém da classe trabalhadora. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem te diminuir, até mesmo quando estão te elogiando? Na área de aquecimento para as finalistas, a tensão subiu outro nível. Apenas as 8 melhores ginastas se classificaram para a final, que aconteceria no dia seguinte. Camila estava em segundo, Lucia em primeiro. Entre as outras finalistas estavam uma italiana tricampeã mundial, uma francesa que havia quebrado 3 recordes nacionais naquele ano, e uma alemã que treinava 15 horas por dia desde os 6 anos de idade. Era uma elite da elite e Camila era a única que não havia crescido dentro do sistema europeu de ginástica artística. Durante o treino para as finalistas, as provocações se intensificaram. Não eram mais sussurros disfarçados, eram recados claros. Interessante ver alguém de fora chegando tão longe, comentou a italiana, enquanto praticava suas piruetas. Mas final é diferente de classificatória. A pressão é outra. É verdade, concordou uma técnica francesa. Nem todas conseguem manter o nível quando realmente importa. Camila fingiu não ouvir, mas cada palavra se cravava como espinho. Rita percebeu a tensão crescendo na menina e decidiu intervir. Vamos sair daqui, disse. Você já treinou o suficiente. Elas saíram do ginásio e caminharam pelas ruas de Barcelona. Era uma tarde quente de verão, e a cidade fervilhava com turistas e locais, aproveitando o fim do dia. Pararam num café pequeno, longe do circuito esportivo, onde ninguém as reconhecia. Fala comigo, disse Rita. O que está rolando na sua cabeça? Camila mexeu no café com leite, sem tomar um gole sequer. Eu posso ser perfeita amanhã e ainda assim não ganhar, disse finalmente. Você viu a cara do juiz francês quando eu terminei a série? Você ouviu o que elas estão falando. Não importa o que eu faça, eu sempre vou ser a intrusa. Rita segurou a mão da menina sobre a mesa. Pode ser, disse. Mas também pode ser que você esteja subestimando o poder de uma apresentação perfeita. Juiz é ser humano. Quando vem algo realmente especial, eles não conseguem ignorar. E se não for suficiente? Aí você volta para casa sabendo que deu tudo o que tinha. E isso já é mais do que 99% das pessoas fazem na vida. Será que você já teve que escolher entre desistir de um sonho para se proteger da dor ou arriscar tudo numa última cartada? Naquela noite, no hotel, Camila não conseguiu dormir novamente. Mas dessa vez, não era ansiedade. Era uma clareza fria que estava se formando na mente dela. Ela havia passado a vida inteira sendo subestimada, e isso havia se tornado sua arma secreta. Enquanto suas rivais lidavam com a pressão de defender títulos e manter status, ela tinha a liberdade de alguém que não tinha nada a perder. Rita dormia na cama ao lado, mas também não era um sono profundo. De vez em quando ela se mexia e olhava para Camila, que estava sentada na janela olhando para a cidade. Elas não precisavam conversar para entender o que a outra estava pensando. Na manhã da final,
O clima no ginásio estava diferente. A energia era mais densa, mais elétrica. As arquibancadas estavam lotadas, com bandeiras de vários países tremulando nas mãos dos torcedores. Câmeras de televisão se posicionavam em ângulos estratégicos. Era o tipo de evento que marca carreiras e vira história. No vestiário, cada finalista se preparava no seu ritual particular. Camila notou que Lucia estava mais quieta que o normal, mais introspectiva. A espanhola também sentia a pressão de estar em casa, de ter que entregar ouro diante da própria torcida. A ordem das apresentações foi sorteada novamente. Dessa vez, Camila seria a última, a posição 8, que tanto pode ser uma vantagem estratégica quanto uma pressão insuportável. Ela saberia exatamente qual nota precisaria superar, mas também teria que lidar com a expectativa acumulada de 7 apresentações antes da sua. Lucia seria a 7ª, imediatamente antes de Camila. Perfeito, pensou Rita. Ela vai ver a nota que precisa superar e vai saber exatamente o que fazer. Mas, conforme as apresentações foram acontecendo, ficou claro que a competição estava mais acirrada do que qualquer previsão. A italiana abriu com uma série impecável que arrancou suspiros do público. A francesa respondeu com uma coreografia que misturava técnica clássica com inovações modernas. Uma sueca, que havia passado despercebida nas classificatórias, entregou a apresentação da vida. Quando chegou a vez de Lucia, ela estava em 4º lugar. Precisava de pelo menos 15.800 para assumir a liderança provisória. A pressão era imensa e ela sabia disso. Você já viu alguém desmoronar sob pressão exatamente quando mais precisava estar inteiro? Lucia começou bem. Os primeiros elementos foram executados com a precisão mecânica que a havia tornado famosa. Mas no terceiro salto, algo falhou. Talvez tenha sido a pressão, talvez o nervosismo, mas ela aterrissou meio desequilibrada e teve que dar 2 passos para se estabilizar. Foi um erro pequeno, mas num nível de competição onde cada décimo importa, pequenos erros se tornam abismos intransponíveis. Quando a música terminou, Lucia sabia que havia perdido a chance do ouro. A expressão no rosto dela era de quem acabara de ver um sonho se desfazer em tempo real. A nota confirmou: 15.550. Boa, mas não suficiente para ameaçar as líderes. Camila assistiu a tudo da lateral da quadra. Sentiu uma estranha mistura de alívio e pena. Lucia havia sido cruel com ela, mas ninguém merecia ver um sonho se despedaçar dessa forma. A italiana continuava na liderança com 15.900. Para ganhar o ouro, Camila precisaria de pelo menos 15.950, uma nota que exigiria uma apresentação praticamente perfeita. Rita se aproximou dela quando foi chamada para o aquecimento final. A pista está livre, disse simplesmente. Camila assentiu. Sabia exatamente o que aquilo significava. Não havia mais favoritas absolutas, não havia mais pressão de derrubar gigantes. Era ela, sua ginástica e 90 segundos para reescrever a própria história. Mas quando pisou na quadra para o aquecimento de 1 minuto, algo estranho aconteceu. As luzes do ginásio pareceram ficar mais fortes, quase ofuscantes. O barulho da arquibancada se tornou um zumbido distante. Pela primeira vez em toda a competição, Camila se sentiu pequena. Era como se o peso de tudo que estava em jogo, não apenas sua carreira, mas a representação de um país inteiro, de uma classe social inteira, de todas as meninas pobres que sonhavam grande, tivesse desabado sobre seus ombros de uma vez. Quando você percebe que não está mais competindo apenas por você, mas carregando as esperanças de milhões de pessoas que nem conhece, ela tentou executar um movimento simples de aquecimento e tropeçou no próprio pé. Foi só um tropecinho bobo que passou despercebido pela maioria do público, mas Rita viu e ficou preocupada.
O minuto de aquecimento terminou. Camila voltou para a lateral, respirando mais rápido do que deveria. As mãos estavam ligeiramente trêmulas. Rita segurou o rosto da menina entre as palmas. "Olha para mim", disse. "O que está acontecendo?" "Eu não sei se consigo", sussurrou Camila. "É muita coisa. É muito peso." Pela primeira vez em toda a competição, a garota invencível que havia crescido nas adversidades mostrou que também era humana, que também tinha limites, que também podia quebrar. Rita olhou nos olhos dela e viu algo que a assustou: medo genuíno. A árbitra chamou: "Próxima atleta, Camila Ribeiro, Brasil." Rita segurou o rosto de Camila com firmeza, forçando a menina a olhar diretamente nos seus olhos. Ao redor delas, o ginásio fervilhava com a expectativa de quase 2.000 espectadores, mas naquele momento, o mundo se resumia àquelas duas mulheres que haviam construído um sonho juntas, centavo por centavo, treino por treino. "Escuta uma coisa", disse Rita, com uma voz baixa, mas firme. "Você lembra da primeira vez que te vi fazer ginástica? Você tinha 8 anos e estava numa quadra rachada, sem equipamento, sem técnica, sem nada. Mas sabe o que você tinha? Você tinha fogo. Esse fogo não vem de lugar nenhum, vem de dentro, e ninguém pode tirar isso de você." As palavras de Rita cortaram através do barulho e da pressão como uma lâmina quente. Camila sentiu a respiração se acalmar, os músculos relaxarem minimamente. "Agora vai lá e mostra para eles quem é Camila Ribeiro." A brasileira se endireitou, balançou os braços para relaxar a tensão e caminhou em direção à quadra. Cada passo ecoava no ginásio como uma batida de tambor. As câmeras a seguiam, capturando cada nuance da expressão no rosto dela. Nas arquibancadas, a pequena seção de brasileiros, turistas e imigrantes que haviam descoberto a competição agitava uma bandeira caseira. Você consegue imaginar o que é caminhar em direção ao momento que define uma vida inteira, sabendo que não existe segunda chance? Camila se posicionou no canto da quadra e olhou para os juízes. O francês de cabelos grisalhos, que havia demonstrado resistência durante toda a competição, a encarou de volta, com uma expressão neutra mas atenta. Ela sabia que ali, naqueles 90 segundos seguintes, seria decidido não apenas quem ganharia uma medalha, mas quem ganharia o direito de estar naquele pódio. A música começou. Os primeiros acordes de piano ecoaram pelo ginásio como um sussurro que prometia tempestade. Camila permaneceu imóvel por 2 segundos completos, deixando que a melodia criasse expectativa, que o silêncio pesasse sobre as 2.000 pessoas que prendiam a respiração. Quando finalmente se moveu, não era mais a menina insegura de alguns minutos antes. Era a guerreira que havia aprendido a transformar dor em arte, humilhação em combustível. O primeiro elemento foi o duplo mortal, grupado com pirueta e meia que havia sido sua marca registrada durante toda a carreira. Desta vez, não houve hesitação, não houve medo. Ela correu em diagonal, plantou os pés e se lançou para cima, como se quisesse reescrever as leis da gravidade. No ar, seu corpo se dobrou e girou com uma precisão matemática que arrancou suspiros audíveis da arquibancada. A aterrissagem foi tão limpa que o som dos pés tocando o solo ecoou pelo ginásio como um tambor afinado. O primeiro aplauso explodiu instantaneamente, mas Camila não ouviu. Estava numa zona onde só existiam ela, a música e os movimentos que havia repetido milhares de vezes até se tornarem parte do DNA dela. A sequência de passos de dança que se seguiu era onde sua personalidade mais brilhava. Movimentos que misturavam balete clássico com a ginga das ruas do Rio, técnica europeia com alma brasileira. Cada gesto contava uma história, da menina que acordava às 5 para treinar, da adolescente que vendia doces para custear passagens, da jovem que chegou a Barcelona carregando os sonhos de um país inteiro. Será que você consegue transformar uma vida inteira de lutas
em 90 segundos de perfeição pura? O segundo elemento foi a sequência de saltos em diagonal que terminava numa pirueta tripla. Era aqui que ela havia escorregado na apresentação anterior, custando décimos preciosos. Desta vez, cada salto foi executado com uma força controlada que fez o tablado vibrar. A pirueta tripla final foi tão rápida e precisa que algumas pessoas na arquibancada aplaudiram antes mesmo dela terminar. Nas laterais da quadra, suas rivais assistiam em silêncio. Até Lucia, que havia passado a competição inteira tentando diminuir Camila, estava boquiaberta. Era impossível negar que estavam presenciando algo especial, algo que transcendia as regras normais da competição. O terceiro elemento era o momento da verdade, o duplo mortal estendido com meio giro seguido de salto, com pirueta dupla, a combinação que ela havia inventado e que nenhuma outra ginasta no mundo tentava em competições oficiais. Era arriscado demais, tecnicamente complexo demais, emocionalmente carregado demais. Camila correu em diagonal, sentindo cada músculo do corpo trabalhar em harmonia perfeita. Plantou os pés no chão e se lançou para cima com uma força que pareceu desafiar a própria natureza. Por 3 segundos eternos, ela voou. No ar, seu corpo se estendeu como uma escultura em movimento, girou com uma precisão que desafiava a compreensão e se reposicionou para o salto seguinte sem perder 1 milímetro de altura. A sequência fluiu como água, como música, como poesia escrita no ar. Quando aterrissou, o impacto foi tão limpo que parecia ter sido calculado por computador. O ginásio explodiu. 2.000 pessoas se levantaram ao mesmo tempo numa ovação que fez as estruturas do prédio vibrarem. Câmeras correram para capturar a reação da arquibancada, dos juízes, das outras atletas. Nas laterais, Rita chorava abertamente, sem se importar com as dezenas de fotógrafos que registravam cada lágrima. Mas a apresentação ainda não havia terminado. Camila tinha mais 40 segundos de música e sabia que era ali, na reta final, que as competições se decidem. Executou uma sequência de piruetas que pareciam desafiar a física, cada giro mais rápido e controlado que o anterior. Em seguida, uma diagonal de saltos que terminava num mortal simples com pirueta completa, um movimento aparentemente mais simples, mas que exigia uma precisão absoluta para funcionar como fechamento. Você já viu alguém transformar pressão extrema em arte pura diante dos seus olhos? A música se aproximava do clímax final. Camila se posicionou no centro da quadra para a última sequência. Uma série de piruetas que se aceleravam gradualmente até o momento em que a música parava, quando ela deveria congelar numa pose final que havia criado especialmente para aquela coreografia. As piruetas começaram lentas, quase contemplativas, como se ela estivesse conversando com a música. Gradualmente, foram se acelerando, cada giro mais rápido que o anterior, até que ela se tornou um borrão em movimento no centro da quadra. O público seguiu o ritmo, batendo palmas numa cadência que crescia junto com a música. Quando a música parou abruptamente, Camila congelou numa pose que silenciou o ginásio inteiro. Braços abertos como asas, rosto erguido para o teto, um pé firmemente plantado no chão e o outro ligeiramente levantado como se ela estivesse prestes a voar. Era uma pose que misturava força e delicadeza, determinação e graça, técnica e alma. O silêncio durou 5 segundos eternos. Depois, o ginásio explodiu numa ovação que durou 3 minutos completos. Pessoas choravam na arquibancada. Outras atletas, incluindo suas rivais, aplaudiam de pé. Os próprios juízes, que deveriam manter neutralidade, foram flagrados aplaudindo discretamente. Camila saiu da pose devagar, como se estivesse voltando de outro mundo. Olhou para a arquibancada e viu a pequena seção brasileira completamente enlouquecida, agitando bandeiras e gritando seu nome. Procurou Rita com os olhos e a encontrou na lateral,
sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Quando saiu da quadra, Camila foi cercada por fotógrafos e jornalistas, mas ela só queria chegar até Rita. As duas se abraçaram no meio do caos, ignorando as câmeras e os microfones. "Como foi?", perguntou Rita, embora a resposta fosse óbvia. "Perfeito", respondeu Camila. "Foi perfeito. Agora era só esperar a nota. O que você faria se soubesse que os próximos 2 minutos definiriam se uma vida inteira de sacrifícios valeu a pena?" A demora para sair o resultado era protocolar. Os juízes precisavam revisar os vídeos, conferir cada detalhe técnico, calcular e recalcular as notas. Mas, para Camila, cada segundo parecia uma eternidade. Ela se sentou na cadeira reservada para as atletas e tentou controlar a ansiedade que subia como maré. Nas arquibancadas, o público aguardava inquieto. Conversas em vários idiomas se misturavam numa bagunça sonora que ecoava pelo ginásio. As outras finalistas, que já haviam se apresentado, também aguardavam tensas. Algumas delas ainda tinham chances matemáticas de medalha, dependendo da nota de Camila. Lucia se aproximou devagar. Camila se preparou para mais uma provocação, mas o que veio foi diferente. "Isso foi..." começou a espanhola, hesitando. "Isso foi extraordinário. Nunca vi nada parecido." Era a primeira vez que Lucia falava com Camila sem veneno na voz, sem segundas intenções. Era o reconhecimento genuíno de uma atleta para outra, acima de nacionalidades e rivalidades. "Obrigada", respondeu Camila, surpresa. "Se você não ganhar hoje, é porque esse esporte é injusto mesmo", completou Lucia antes de voltar para seu lugar. O painel eletrônico piscou. As conversas na arquibancada cessaram instantaneamente. Até as câmeras pararam de se mover. O ginásio inteiro prendeu a respiração. A nota apareceu. Camila Ribeiro. Brasil. 16.100. O ginásio explodiu novamente. A nota não era apenas alta, era excepcional, histórica. Quebrava o recorde da competição e se tornava uma das maiores notas já registradas numa final europeia. Mais importante que isso, era suficiente para o ouro com folga. Na arquibancada, a seção brasileira enlouqueceu completamente. Estranhos se abraçavam, choravam, gritavam. Na lateral da quadra, Rita desabou numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. 20 anos de trabalho, de sacrifício, de noites mal dormidas haviam valido a pena. Camila olhou para o painel sem conseguir processar completamente o que estava vendo. 16.100. Ouro. Campeã europeia. A primeira brasileira a conseguir o feito. Mas mais do que isso, ela havia provado que meninas como ela tinham lugar naquele pódio. O que você sente quando vê alguém quebrar todas as barreiras que tentaram construir ao redor dos sonhos dela? A cerimônia de premiação foi surreal. Camila subiu ao degrau mais alto do pódio carregando não apenas sua medalha, mas os sonhos de toda uma geração que havia sido ignorada pelo esporte de elite. Quando o hino brasileiro começou a tocar, ela chorou, não de emoção momentânea, mas de libertação profunda. Na arquibancada, uma mulher de meia-idade segurava uma bandeira verde e amarela feita à mão. Era Dona Carmen, a mãe de Camila, que havia conseguido juntar dinheiro para a passagem de avião e estava ali para ver a filha fazer história. As outras medalhistas, a italiana com a prata e a francesa com o bronze, abraçaram Camila genuinamente. Até Lucia, que havia ficado em quarto lugar, se aproximou para cumprimentá-la. O preconceito que havia dominado a competição nos primeiros dias evaporou diante da evidência incontestável do talento. Nas entrevistas que se seguiram, a imprensa europeia mudou completamente o tom. "Como você descreveria esse momento?", perguntou o mesmo jornalista espanhol que havia tentado exotificar sua ginástica dias antes. "Como a prova de que talento não tem classe social", respondeu Camila, olhando diretamente para a câmera.
e de que não existe barreira que resistir a trabalho duro e determinação. A frase virou manchete em jornais pelo mundo inteiro, mas o verdadeiro legado daquela vitória só se revelaria nos meses seguintes. O vídeo da apresentação final de Camila viralizou globalmente, sendo visto por mais de 50 milhões de pessoas. Escolas de ginástica pelo Brasil inteiro relataram aumento de 300% nas matrículas. Meninas de favelas e periferia começaram a sonhar com ginástica artística pela primeira vez. O mais importante, 3 meses depois da competição, a Confederação Brasileira de Ginástica anunciou a criação do programa Camila Ribeiro, destinado a identificar e desenvolver talentos em comunidades carentes. Rita foi nomeada coordenadora nacional do projeto. Você consegue medir o impacto que uma pessoa pode ter quando usa sua vitória para abrir portas para outras? 1 ano depois, no Pan-Americano de Lima, Camila defendeu o título continental com uma facilidade que surpreendeu até ela mesma. Mas o que mais a emocionou foi ver, na delegação brasileira, 5 meninas de origem humilde que haviam sido descobertas pelo programa que levava seu nome. Durante a cerimônia de abertura, uma delas, uma menina de 12 anos vinda de uma favela de Salvador, se aproximou dela no vestiário. "Camila", disse a menina tímida, "eu comecei a fazer ginástica depois que vi seu vídeo. Minha mãe também é diarista." Camila se abaixou para ficar na altura da menina e segurou suas mãos. "E daí?", perguntou, sorrindo. "Você acha que isso te torna menos capaz?" "Não", respondeu a menina mais firme. "Acho que me torna mais forte." Naquele momento, Camila entendeu que havia ganhado algo muito maior que uma medalha de ouro em Barcelona. Havia ganhado o direito de abrir caminhos para outras meninas que sonhavam grande, apesar de todas as limitações impostas pela origem. A menina que um dia foi chamada de empregada numa quadra europeia havia se tornado a porta de entrada para centenas de outras meninas que carregavam sonhos do tamanho do mundo nos peitos pequenos. E quando você vê alguém transformar a própria dor em ponte para os sonhos de outras pessoas, você entende que existem vitórias que transcendem qualquer medalha. Hoje, 5 anos depois de Barcelona, o nome de Camila Ribeiro está gravado em placas de ginásios espalhados pelo Brasil. Mas seu verdadeiro legado não está nas paredes. Está nos olhos brilhantes de centenas de meninas que aprenderam que não existe sonho grande demais para quem tem coragem suficiente para lutar por ele. A ginástica brasileira nunca mais foi a mesma. E o mundo nunca mais subestimou o poder de uma menina que transformou humilhação em combustível e preconceito em motivação para voar mais alto do que qualquer pessoa havia imaginado possível. Se você se inspirou com essa história, se inscreva no canal para mais histórias de superação que mostram como pessoas comuns fazem coisas extraordinárias quando se recusam a aceitar limitações impostas por outros. Ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo, onde você vai conhecer a história do menino que foi expulso da escola por não ter jeito para estudar e se tornou o mais jovem doutor em física quântica do país. Porque às vezes, o maior erro que podemos cometer é acreditar no que os outros dizem sobre nossos limites.